Shalom, shalom. Nós vamos falar agora do ministério das juntas e ligamentos, né? Nós vamos fazer uma comparação entre o que significa isso no corpo humano e também no corpo de Cristo. Isso é muito importante nós entendermos porque o cabeça é Yeshua e nós, cada um de nós, somos um membro do corpo de Cristo. E esses membros, eles precisam de juntas e ligamento para poder se mover. Se nós entendemos e movemos dessa forma, o corpo de Cristo ele vai estar é, normal, né? Não vai ter nenhuma deformidade, porque cada um vai entender o seu chamado, cada um vai entender a sua função no corpo e vai exercer e vai transformar esses grupos em lugares saudáveis. Então, nós vamos entender. Primeiro, eu quero ler Efésios 4 o versículo 15 e 16. Diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, que somos todos nós salvos, ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Deveria isso ser muito claro quando a gente fizesse a leitura, isso devia ficar claro para nós, né? Que não é só a liderança que edifica. Então, eu não posso esperar me alimentar só com alguém que está numa posição de liderança. Eu preciso ter comunhão com Cristo através da palavra. E o Senhor, ele vai me ensinar todas as coisas, porque a lei dele está dentro de mim. Então, eu preciso entender que eu sou sacerdote, que eu posso entrar na presença do Senhor e que eu tenho a responsabilidade de ajudar aqueles que são novos na fé, né? Então aqui fala que tudo isso tem que ser feito em amor. Então, porque Cristo em nós, ele é o amor, ele não tem amor, ele é. Se Cristo está em nós, nós podemos liberar esse amor de Cristo pelas vidas. Então, o que que seria o ministério, o nosso chamado? É eu servir o outro com o dom que Deus me deu. Então, Deus me usa com um dom e esse dom tem que ser para a edificação do corpo de Cristo. E aqui ele vai explicar, dentro desse versículo, que todos nós, aqui bem aqui no 16, é todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, que, né, somos todos nós unidos, cresce e edifica-se a si mesmo. Então, não está dizendo que só alguém falando e nos ensinando que nós seremos edificados. Então, uns aos outros nós podemos edificar. E isso a palavra do Senhor é uma lei para nós. E nós precisamos crer e praticar essa palavra. O que que é uma junta e um ligamento no corpo de Cristo? Juntas e ligamentos no corpo de Cristo são relações fortes e resistentes entre os membros. Então, eu preciso entender, isso precisa ficar muito claro. Toda igreja que ela investe para que todos os membros se relacionem, para que todos os membros se sintam pertencente àquele lugar, é uma igreja saudável, porque ela está cumprindo essa palavra aqui. Então, eu vou fazer reuniões, eu vou fazer atividades, eu vou estar fazendo grupos de oração para que todos se relacionem. Ah, mas se reunir demais vira fofoca. Tá, é aí que entra a parte da liderança, o discipulado. Tá? Ah, mas tá na fofoca? Então vamos tratar. O que que nós temos que tratar? Nós temos que tratar as obras da carne, porque fofoca é obra da carne. Então, eu vou ter que trabalhar como líder, o discipulado, para que aquela pessoa seja liberta daquela situação. Mas isso não pode ser desculpa de eu não permitir que as pessoas desenvolvam relacionamento.
Precisa. Irmãos, não tem como amadurecer se não for lidando com pessoas, né? Porque as pessoas, ela tem a sua humanidade, tem as suas deficiências, tem as suas dificuldades, e nós somos totalmente diferentes, temperamento, personalidade. Então, essa diversidade faz com que muitas vezes até tenha muitos conflitos. Mas isso também faz parte do crescimento, faz parte, do desenvolver um relacionamento, porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas, se você está num lugar e a liderança proíbe isso, tem alguma coisa errada. Então, você precisa procurar no Senhor entender isso. Porque se a palavra diz que ali nós vamos crescer e edificar uns aos outros, por que que eu não vou ter essa relação se as juntas e os ligamentos, né? Que quando a gente está falando de junta e ligamento no corpo humano, a gente já sabe o que que é, né? Então você vê que quando você rompe um ligamento do joelho ou do tornozelo, você vê que seu pé não consegue mover. Você não consegue caminhar, você tem que usar muleta. Por quê? Porque rompeu ali esse ligamento. Então, o que que é esse ligamento? São relações que nós desenvolvemos, mas sem essa preocupação e também entendendo, os maduros estão ali em amor para fazer as correções. E isso o Senhor vai aprovar, né? Para que servem as juntas e os ligamentos? Para unir, alimentar e edificar o corpo de Cristo. Então, juntas e ligamento têm três funções: unir, que é, né, o ligamento, né, vai unindo, a junta vai unindo todo o corpo, para que ele funcione normalmente. Pensa no corpo humano, tá? Cortei aqui o ligamento da mão, aqui do pulso, minha mão já não vai mais se mover. Então, eu tenho que entender que essas relações vai fazer com que eu funcione no meu chamado e também vai fazer que o meu irmão também funcione. E sempre, irmão, nós temos que entender uma coisa, pensar em uma coisa. Cada um de nós tem um corpo espiritual que recebe a unção diferenciada do Senhor, porque ele distribui essa unção conforme ele quer. Então, se cada um tem uma unção diferente, se cada um tem um chamado diferente, eu não tenho que ter preocupação de reter nada, porque eu tenho o meu corpo e no mundo espiritual só me cabe. Naquele lugar só me cabe. O outro, eu não vou caber no corpo espiritual de outra pessoa. Então, eu não preciso preocupar, não vai tomar meu lugar, não tem isso. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu pai, eu sei que eu estou buscando na fonte correta e eu estou obedecendo o que a palavra diz. Então, eu preciso me dedicar a ensinar. Irmãos, eu sei que eu tenho o chamado de mestre também, né? E eu vou ler qualquer livro, eu vou estudar qualquer palavra na Bíblia, eu vou assistir qualquer pregação, imediatamente na minha mente já vem. Eu preciso mandar isso para fulano, que eu preciso, ela precisa aprender isso. Eu preciso indicar isso para outra pessoa, porque a gente conversou sobre esse assunto e eu não esqueço. Eu lembro da pessoa, lembro do assunto para que eu possa ensinar. Então, nós precisamos estar totalmente desprendido, sabe, dessas questões. Se você tem dificuldade com isso, então procura ajuda com pessoas que trabalham com libertação, com cura interior, para que você sare essas feridas da sua alma, sabe? Porque esse medo, essa necessidade de importância, de aparecer, de disputa, isso não é o reino. O reino de Deus não funciona dessa forma. O reino funciona eu investindo na vida dos outros, os outros investindo na minha vida e nós crescemos junto. Então, nós precisamos colocar isso em prática, né? O Ministério de Juntas e Ligamentos é o ministério que Deus deu à igreja e confiou a todos os santos. Então, é, esse versículo, Efésios 4, 15 e 16, ele tem três partes.
de quem todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, de todas as relações, fortes e resistente. Segundo, é a segunda justa cooperação de cada parte, cada um fazendo a sua parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, eu cuidando de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, e o outro cuidando daquilo que foi chamado para fazer, o corpo vai se ajustar e nós vamos mover o corpo de Cristo na terra. E ele será produtivo, ele fará aquilo para qual ele foi constituído. Tomar posse da terra, né? Resgatar o reino que pertence ao eterno. Tomando posse, pisando na terra e declarando com a nossa vida que aquilo ali pertence ao Senhor. Deixa eu ver aqui. Colossenses 2:19. Todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Cresce o crescimento que procede de Deus. Então, se eu estou focada só na palavra do líder, eu já estou descumprindo essa palavra aqui. Porque ele diz todo o corpo. Quem que é todo o corpo? Somos todos nós salvos. Supridos, né, com a presença, com a palavra do Senhor. E bem vinculado com as relações entre os irmãos fortalecidas. O crescimento virá do Senhor. É Ele que vai dar o crescimento. Então, você lembra da árvore? Um preparou a terra, o outro jogou a semente, o outro veio, viu que eu precisava de adubo, colocou água, o outro colocou o adubo. Mas quem deu o crescimento foi o Senhor, não somos nós. Então, não adianta a gente querer ensinar pessoas e ficar ali na expectativa de ver crescer e que você vai comer do fruto. De repente, você não vai colher aquele fruto, vai ser uma outra pessoa. E é até importante que seja isso. Por quê? Para que não tenha orgulho, não tenha soberba, não tenha vaidade, irmãos, porque o pecado do orgulho, ele está na nossa essência, ele é no espírito, ele não é na alma. Então, é um pecado muito difícil de ser tratado. Porque foi o pecado que derrubou Satanás, né? Lúcifer, do lugar que ele tinha. E ele perdeu o corpo de glória, né? Aqui diz, o que é uma junta? Conforme o dicionário, junta e ligamento. Junta está aqui em Colossenses 2:19, né? E na língua portuguesa, ligamento é uma parte fibrosa muito resistente que serve para ligar os ossos e os órgãos. As juntas são as articulações. E dentro dessas articulações tem que passar essas partes fibrosas, que são fortes, que são resistentes, para poder fazer as conexões de um osso com o outro. Então, nós temos os ossos, temos as articulações, que são os ligamentos, né? E nós temos as juntas, que são essa parte, como se fosse um fio, mas, né, talvez tenha outra palavra que possa expressar melhor, mas como se fosse um fio, uma corda, alguma coisa que passa por dentro e faz essas conexões e que dá firmeza e resistência. Então, se eu não tenho do joelho para baixo, essa perna minha não firma. Então, o corpo de Cristo é assim. Se em algum lugar, dentro daquele conjunto de pessoas ali, tem relações que não estão saudáveis, que não estão fortes, que não estão resistentes, então essa parte do corpo não consegue firmar, não consegue caminhar, né? Aí entra os fracos, que a palavra diz. Então nós precisamos entender que a nossa responsabilidade é estar ajudando o fraco, é estar ligado ali, tá? Então juntas e ligamento no corpo de Cristo são relações fortes e resistentes entre os membros. Fazer discípulo não é só trazer pessoas e batizá-las. O que é necessário fazer com elas após batizá-las? Como isso funciona? Aí entra a parte que nós estamos falando agora sobre juntas e ligamentos dentro do discipulado. Aí entra a parte do discipulador, né?
porque é uma pessoa que precisa, né, ter um chamado, mas se não tem dentro do corpo de Cristo alguém com chamado para discipulado, qualquer um de nós que conhece a palavra, que tem compromisso com o Senhor, pode estar ali se dispondo para ensinar aqueles que estão chegando, né? O ideal seria que os maduros dentro da igreja, cada um pegasse uma pessoa. Olha, eu vou caminhar o tempo necessário com essa pessoa para que ela possa se firmar, para que ela possa amadurecer e posteriormente ela reproduzir o que eu fiz com ela. Então, seria uma multiplicação natural entre o corpo de Cristo, né? Então, o discipulador, a função dele é ensinar a guardar todas as coisas que Yeshua ordenou. Então, quem é que não dá conta de ler a Bíblia, né? Principalmente a Segunda Aliança, ler com a pessoa e tirar o mínimo ali de discernimento daquilo que o Senhor vai trazendo. Todos nós que temos o Espírito de Deus, nós temos condição de fazer isso. Então, comece, se é uma pessoa novata, o ideal seria começar por Romanos, Efésios, Gálatas e Efésios. Esses três livros vai mostrar a situação que essas pessoas vieram e como elas precisam ser trabalhadas. Então, sempre, se não tem nenhum tipo de estudo que você tem acesso, pega esses livros, trabalhe com a pessoa. E ali ela vai, pela própria palavra, ela vai sendo convencida. O Espírito Santo vai estar, e nós vamos estar cumprindo Mateus 28 que a gente leu, né? Nós vamos estar fazendo discípulo em todos os lugares. Jerusalém, né? Judéia, Samaria, até os confins da terra. Uns são chamados para estar no local, outros um pouquinho mais amplo, outros mais amplo e outros que vão para outras nações. Mas todos estão fazendo a obra do Senhor, que o corpo de Cristo, ele é na face da terra. O corpo de Cristo não é um grupo de pessoas dentro de uma denominação, mas é todos os salvos da face da terra que formam o corpo de Cristo. Então, mas se eu estou em um lugar, em uma cidade, eu vou frutificar ali. Eu vou trabalhar para que aquele espaço ali possa ser é, fortalecido, para que as juntas e os ligamentos estejam no lugar certo. O que percebemos em Mateus 3:24 e João 1:38? Vamos ler na palavra, que é a melhor coisa que existe, porque ela vai falar diretamente com o nosso espírito, né? Mateus 3:24. O que que vai falar a respeito do discipulado de Yeshua com os discípulos, né? Tudo que nós lemos na palavra que refere a Yeshua é um exemplo para nós. E é esse exemplo que nós devemos seguir. É, Marcos 3:24. Se um reino, né, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá resistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá, subsistir. Então, a primeira coisa que o Senhor estava mostrando para eles é que precisava, né, uni-los, porque ali era cada um tinha um temperamento, cada um tinha uma personalidade. E provavelmente houve muitos confrontos, houve muitos conflitos, e o Senhor caminhou 3 anos e meio com eles, gerando neles. E olha que Pedro, até na hora da crucificação, ainda não estava pronto. Então, o Senhor, e nós temos que ter, irmãos, até falar de 3 anos é também o ideal. Quando você pega uma pessoa que ela nunca teve contato com o Evangelho, o ideal seria trabalhar com essa pessoa até 3 anos. É um período que estabelece a maturidade. Então, o Senhor ficou com eles e você vai entender. Você precisa ter muito amor, irmãos. Discipular é muito difícil. Por quê? Mas é prazeroso também, porque você muda. Você tem que mudar. Porque o Senhor vai te dando resistência. Você vai suportar pessoas.
que vai te confrontar, que não vai aceitar o que você fala, que é fraco, que desiste fácil. E ali você vai sofrendo com aquilo e o Senhor vai te fortalecendo. E isso vai gerando amor para aquela alma. E você vai ter que orar, e você vai ter que se dedicar, e você vai ter que dar tempo, você vai ter que ouvir. Não é fácil, né? Principalmente um temperamento igual o meu. Mas eu fui treinada há 32 anos. E antes eu tinha dificuldade, né? Porque eu tinha dificuldade com pessoas. Ah, mas essa pessoa não tem persistência, essa pessoa não tem. Não se firma. Meu Deus do céu, que dificuldade que é essa? Mas isso faz com que a gente também mude, que a gente seja transformado. Eu quero ler aqui também João 1, 38 e 39. Diz assim: voltando-se e vendo Yeshua que os dois o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, nós queremos saber onde o senhor está hospedado. O Senhor lhes respondeu: venha e verão. Então foram. Por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. Irmãos, não era uma hora de estudo, mas o Senhor convivia por muito tempo com as pessoas. Aqui ele diz que ele passou o dia. E ele passou o dia fazendo as coisas dele. E a pessoa ali aprendendo, perguntando e caminhando. Então, quando nós desenvolvemos essa resistência e suportamos, né, as fraquezas dos irmãos, as chatice dos irmãos, os pecados, né, porque eles caem muitas vezes e você tem que estar ali firme, né? Então, é, sempre entender, pregação é uma coisa. Quando eu vou ensinar, eu tenho que dedicar tempo. Eu tenho que estar ali voltado para aquela pessoa para formar, né? Por quê? Formar é diferente de eu informar. Porque se eu só falo alguma coisa, né, em uma hora e meia, eu estou informando. Mas quando eu passo tempo com pessoas, ela vai tomando uma forma. E ali eu vou trabalhando e o Senhor vai dando discernimento, as dificuldades vão aparecendo e nós vamos trabalhando. Não quer dizer que eu não possa ter um dia para estudos. Isso é importante. Por quê? Porque eu vou fazer, dar o fundamento, eu vou trabalhar com ela os princípios elementares da fé, né? E da forma que o Senhor fez com os discípulos dele e depois falou para eles: olha, vocês depois vão também fazer discípulo. Por isso que vocês estão indo, por isso que eu estou mandando vocês. Então, eles teriam também que ter o amor, a paciência, a resistência, persistência para estar durante o. Não, tem gente que você caminha um ano com ele e ele desenvolve, mas é entre 1 ano e 3 anos. Então, aquela pessoa ela não pode esquecer o trabalho que ela deu para o discipulador dela. Então, para que ela tenha misericórdia, para que ela tenha paciência com aquele que ela está trabalhando. E é lógico, irmãos, é bem mais fácil trabalhar com quem nunca ouviu o evangelho, com quem veio de lá que não tem nada. É bem mais fácil do que você trabalhar com uma pessoa que que foi desviada da verdade e está retornando. É muito mais difícil, porque o vício, a contaminação é maior, né? Aí tem muita coisa misturada. Então, entender, discipulado não é uma reunião de estudo. Discipulado é relacionamento. E o próprio Eterno deu isso, né? Ele descia toda manhã e toda tarde para estar ali conversando, né, com Adão e Eva. Então, desde lá, o Senhor já disse que é dentro do relacionamento que nós vamos amadurecer. Então, o discipulado, ele é
como a prática de Cristo. Então, eu vou olhar como Cristo fazia isso com os discípulos e assim eu vou também fazer, né? Eu quero falar agora o que é necessário para ser discipulado. O que é necessário para ser discipulado. Primeiro, irmãos, tem que sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Ser manso, humilde e submisso. O que que é submissão aqui? Eu vou mandar na pessoa que eu estou ensinando? Não. Eu vou mostrar para ela que eu tenho maturidade e eu estou ali para poder ajudá-la com o meu chamado. Então, a minha missão é estar ajudando ela. E naquele caminhar, ela tem uma submissão, uma missão auxiliar. Qual é a parte dela? Está aberta para mudança, está aberta para ser impactada pelo Eterno, pelo Espírito de Deus. 1 Pedro 1,18 diz que fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Então, eu estou recebendo uma pessoa que vivia inútil, que perdeu o propósito. Então, eu vou trabalhar para que ela possa entender que ela nasceu com um propósito. E ali ela se torna útil novamente para o Senhor. E depois que ela já tiver amadurecida, ela também vai também multiplicar essa transformação que houve na vida dela, né? Então, a transformação, ela precisa atingir o espírito, a alma e, em consequência de tudo isso, o próprio corpo, né? Então, para ser discipulado, precisa ser sujeito uns aos outros. Se você pega uma pessoa que ela sabe tudo, irmãos, ela não está pronta para aprender, tá? Porque ela precisa estar mansa, humilde, submissa, sujeita aos irmãos. E se ela sabe tudo, tudo que você fala, ela já sabe, então não é tempo ainda de caminhar, discipular essa pessoa, porque ela não vai estar aberta para receber a palavra, né? Então, o amor do Senhor é que vai fazer com que nós estejamos dispostos a suportar, a sujeitar uns aos outros. E dentro do discipulado, quando você tem quando você tem a oportunidade de estar presencial, não online, dentro desses anos que você vai desenvolver relacionamento com essas pessoas, você precisa trabalhar a cura da alma, a libertação, aconselhamento, não o que você acha, mas o que a palavra diz. Está aconselhando. A pessoa vem com a dúvida e fala: Bom, a palavra diz assim, assim, assim. Então, você não vai estar emitindo uma opinião, você vai estar dizendo o que o Senhor diz, como ele aceita, como ele determina. Porque aquilo que o Senhor fala, por mais que não esteja escrito, essa é a lei do Senhor, esse é o mandamento do Senhor, tudo que o Senhor faz é uma lei e é para o nosso bem. Toda lei, toda regra, ela existe para nos proteger. Então você não pode fazer tal coisa, porque se você fizer tal coisa, vai acontecer isso, isso, isso. Então é uma forma de amor. Então, a lei do Senhor não é para nos podar, não é para nos machucar, não é para nos proibir de viver uma vida, né, desfrutando das coisas, das delícias da terra. Não é isso. É para nos poupar do sofrimento. Então, se nós não cumprirmos o princípio, nós vamos sofrer consequências. Então, só entre e se disponha a discipular alguém que está pronto para ser submeter, tá? Não tem como você edificar ninguém, trabalhar ninguém, fundamentar qualquer pessoa que ela não esteja disposta, que ela não esteja. Submeter é isso, irmãos, tá? É entender que o outro está mais maduro e tem algo para te oferecer. E nesse processo, irmãos,
todo discipulador, ele também muda. Ele também recebe do Senhor. Não é só a pessoa que está sendo discipulada, né? Então, uma das coisas quando a gente não tem experiência e que acontece muitas vezes é a questão do abuso de autoridade, né? Você é meu discípulo e você não pode fazer isso, você não pode ir ali, você tem que pedir para fazer isso, você tem que comunicar para fazer isso, né? Então, esse abuso é dentro da religião. No reino, não se trabalha dessa forma. Nós temos um chamado, nós temos um ministério, nós temos uma missão, que é servir as pessoas. O discipulador, ele precisa entender que ele não é dono do discípulo, ele é servo, ele está ali para servir. Então, a palavra mostra que Cristo entrou, né? Porque naquele tempo, toda casa de pessoas ricas tinha um escravo que ficava com a bacia d'água, com uma toalha no ombro, para poder ajudar os convidados a lavar suas mãos, né? Os pés, se precisar ungir a cabeça, né? Porque vinha, era tudo poeira. E quando o Senhor entrou, a Bíblia não diz onde estava esse servo, né? Porque ele não estava no posto dele. Tanto que Yeshua pegou a bacia, pegou a toalha e ele foi. E ele se abaixou e ele foi lavar os pés de cada um dos discípulos ali para mostrar que ele, como Deus, que desenfeitou a glória e desceu e veio em carne, habitou entre nós e cumpriu todos os requisitos, fez isso, quanto mais nós. Nós devemos entender que nós não estamos ali para ser autoritário, não estamos ali para mandar, não estamos ali para abusar das pessoas. Nós estamos ali para servi-los com o nosso dom. Isso é o discipulado, tá? E o discipulado, irmãos, a palavra de Deus é a essência, tá? Claro que nós temos irmãos ungidos pelo Senhor que elaboraram estudos de forma é, com a estrutura sequencial, fácil de entendimento, didático, ótimo pegar. Mas você vai ver que estudos precisam estar fundamentados com a palavra. Então, a Bíblia você não tem nenhum estudo? A Bíblia, tá? Ah, mas a pessoa precisa. Primeiro, ela precisa entender sobre o pecado, sobre a condição dela. Então, vai nesses aí que eu falei: Romanos, Gálatas e Efésios. Depois, ela precisa conhecer Cristo e sua obra. Aí vai nos evangelhos. E pode ir nos profetas também, que lá também existiam as profecias, né? Registrada ali, existem as profecias registradas sobre Yeshua, sobre o Messias, né? Então, nunca dá o seu conselho, mas o que que a Bíblia, minha opinião, não vale nada. Até eu me livro de certas coisas, por quê? Vamos supor, nós estamos falando de um pecado na área sexual. Eu não vou dizer, ó, eu acho que você está errando. Não. Lá no versículo tal, do capítulo tal, do livro tal, diz assim, assim, assim. É assim que Deus vê. Se você não cumprir isso, vai haver consequência disso. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você não crê na Bíblia, ali, irmãos, se a pessoa não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que é o livro de regras para a nossa vida, que é a nossa constituição do reino dos céus, acabou. Para-se ali, não tem o que fazer, não tem o que prosseguir, né? O que o discipulador deve dar ao discípulo? Primeiro, dar de si mesmo, né? Depois, dar exemplo, né? E Yeshua é o exemplo, mas nós também precisamos copiá-lo para também demonstrar aos outros. Nós devemos dar a palavra do Eterno para as pessoas e não as minhas palavras, né? Então, Yeshua, ele vem como palavra encarnada. Então, os discípulos estavam ali com a palavra viva. Hoje, Yeshua não está aqui em carne e osso, mas ele deixou a Bíblia, que é a palavra dele. Então, esse livro fechado sem a revelação é um livro comum. Mas, quando eu abro e eu vou ler aqui,
O Espírito de Deus que está em mim vai ter contato com o Espírito que está atrás de cada palavra aqui. E aqui vai ter a junção dessas duas coisas e haverá luz. A luz é a revelação. E aí essa palavra aqui vai se tornar viva dentro de mim, como o próprio Cristo para os discípulos. Então nós precisamos estar focado. Ligas juntas e ligamentos são relações fortes e resistentes. E isso é fundamental dentro do corpo de Cristo, e isso é gerado dentro do grupo de discipulado. Então você vai treinando cada um, se é individual, vai treinando cada pessoa, e depois juntas você vai ter pessoas maduras, né? Então, para estar ali numa igreja saudável, o pastor tem que ter um coração muito liberal. Ele tem que liberal no sentido assim de não prender as pessoas a ele, mas saber que ele é um servo do Senhor e que está ali simplesmente para ser um instrumento que vai levar aquela pessoa ao Senhor Yeshua, ao amadurecimento, como fala lá em Efésios 4, do 11 ao 13. Glória a Deus e aleluia. Pai, que essa palavra ela seja estabelecida no coração de todos nós. Pai, que seja renovada em nosso espírito a palavra de vida do Senhor, a palavra de ressurreição. Que essa semente, Pai, ela possa gerar fruto na vida de cada um de nós. E nós possamos ser transformados, Pai, na imagem, na semelhança de Yeshua. Amém.